Pessoal, agora a gente vai falar da linha da cronologia dentária. A linha da cronologia dentária, ela é uma linha que ela é obrigatória principalmente para estabelecimentos exportadores, aqueles que fazem diferenciação individual entre as carcaças. Isso tem uma relação principalmente a ver com doenças, não tem nada a ver com qualidade de carne, mas sim tem a ver com encefalopatia espongiforme bovina, que a gente também popularmente conhecida como vaca louca, né? Ela geralmente dá em animais com idade superior de 30 a 36 meses, mais do que isso, que são animais caracterizados por terem mais de 4 dentes. Então, países como a China, por exemplo, eles só importam animais, carne de animais que têm até 4 dentes. Por quê? Porque isso garante a eles que dificilmente vai ter a entrada desse prion da encefalopatia espongiforme bovina dentro do seu território, ok? A dentição. A gente sabe que os bovinos eles só têm os dentes de baixo, né? Os dentes da mandíbula. E a gente vai ter alguns carimbos identificadores. Quem tiver mais dúvida pode consultar diretamente a nossa apostila de cronologia dentária. Mas quais são os carimbos identificadores que a gente tem? O zero, né? Ou o DL que a gente tem para dente de leite. 2 dentes, 4 dentes, 6 dentes e 8 dentes. O que que a gente tem que ter de importante aqui para ressaltar? A primeira coisa é sempre observar a categoria do animal. Quem tiver na cronologia, antes dá uma estudada na escala do abate, olha se é um lote de vaca, olha se é um lote de novilha, olha se é um lote de boi mais jovem, olha se é um lote de boi arado, porque aí primeiramente você já vai ter uma noção. Segundo, reconhecer as características dos animais. Por quê? Porque se você reconhece as características dos animais, você vai saber identificar. Vou colocar um quadro aqui para melhorar a nossa compreensão. Quadro negro, vai. Vou melhorar, colocar um quadro negro aqui para melhorar a nossa compreensão. Primeira coisa aqui, observar os lotes na escala. Se você observar os lotes na escala, dificilmente você vai se confundir, porque você já vai saber o que você vai esperar e aí você só vai procurar o que é de anormal. Segunda coisa, conhecer as categorias animais. Se você reconhece as categorias animais, você vai saber o que que é, por exemplo, uma vaca velha, o que que é uma novilha. Com a particularidade dessas duas é que a vaca velha, ela costuma ter 8 dentes permanentes e a novilha costuma ter 8 dentes de leite. Mas elas têm tamanhos parecidos, então você tem que sempre que ficar observando a tipificação de carcaça, as características gerais da carcaça. A coloração, novilha costuma ter pouca cobertura, novilha dente de leite. Uma vaca muito velha geralmente já tem bastante cobertura, mas se ela tiver tanta idade a ponto dos dentes cair e fazer com que você tenha confusão ou dos dentes estarem rasos e tal, você vai olhar para a carcaça, se ela não tiver gordura, mas ele vai ser um animal muito magro. Então, você também vai olhar a estatura do animal, então você precisa conhecer para que você não venha se confundir na hora de fazer a cronologia dentária. E a terceira coisa, pessoal, é ter atenção. Tudo na inspeção você tem que ter atenção, não tem jeito. Então, se você observar com atenção, você vai saber o que você está fazendo, porque vocês são treinados para isso. E a quarta coisa, pessoal, e não
menos importante é que o que determina a quantidade de dentes não é a quantidade de dentes permanentes, e sim a queda dos dentes de leite. O que eu quero dizer com isso? É que se o animal ele tem dois dentes, os dois do meio, as pinças, mas o segundo dente, que são os primeiros médios, eles já caíram, então a gente não deve marcar como dois dentes, e sim como quatro dentes. Mas na frente nós vamos ver exemplos sobre isso. Foi uma atualização que o Manual de Bovinos trouxe. Então, o que a gente tem aqui? O carimbo de zero dentes, ou DL, para animais somente com dente de leite, né? Então aqui, para animal somente com dente de leite e sem queda das pinças. Então, o animal tem que ter a boca cheia de dente de leite para ele ser dente de leite. Se aquele dente do meio já tiver caído, ele tiver banguelo no centro, então ele já não é mais um animal zero dente, ele é um animal dois dentes. Essa lógica serve para todos os outros exemplos. O que é um animal dois dentes? Dois dentes incisivos permanentes, sem a queda dos primeiros médios. E assim se segue. Para animais até quatro dentes, vai ser o que? Quatro dentes permanentes inteiro, sem a queda do segundo médio. Seis dentes permanentes inteiro, sem a queda do canto. E oito dentes, ou ele vai ter os seis dentes permanentes inteiros, e aí ou ele vai ter oito já, ou então ele vai ter esses seis e os dentes dos cantos já vão ter caído. Caracterizaria oito também. Beleza? Vamos ver na prática como isso funciona. Aqui um exemplo, ó. Dente de leite. Por que ele é dente de leite? Porque ele tem todos os dentes incisivos. Aqui, ó. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele tem todos os dentes incisivos. Então ele é considerado dente de leite. Vamos supor que esses dois dentes aqui dele caíram, ou um só, tanto faz. Vamos supor que caiu dois dentes aqui. Então ele já não é mais considerado dente de leite. Ele é considerado dois dentes, porque os dentes já caíram e os permanentes vão nascer. Se caiu aqui somente um dente e o outro já está caindo, o que eu considero? Considero dois dentes também, porque o dente incisivo já vai nascer. Beleza? Segundo exemplo aqui, eu tenho um animal que tem dois dentes incisivos, que já são permanentes, mas eu vejo aqui que os dentes de leite, eles ainda estão presentes. Então, se os dentes de leite estão presentes, ele é efetivamente um animal, ele é efetivamente um animal de dois dentes, porque os dentes permanentes, os dentes de leite dele ainda estão ali. Se, por exemplo, esses dentes de leite aqui caíssem, se por exemplo esses dentes de leite aqui caíssem, aí eu já não ia mais considerar ele dois dentes, eu ia considerar quatro dentes, porque esses dentes incisivos, esses dentes de leite aqui, eles já estão caindo para subir os incisivos, entendeu?
Outro exemplo aqui, um animal de 6 dentes. A gente vê aqui, ó, nesse animal de 6 dentes. Ele conta com os 6 dentes permanentes dele, mas os dentes de leite ainda estão aqui. Então, se os dentes de leite ainda estão aqui, eu considero ele efetivamente um animal de 6 dentes. Um animal de 8 dentes, todos os dentes já estão aqui, entenderam? Então, é sempre isso que a gente vai observar, galera. A partir do momento que o dente caiu, eu deixo de contar esse animal como o dente que eu estou vendo e começo a contar a partir do próximo, sem segredo. Lembrar também agora que nessa nova cronologia dentária, o que a gente tem aqui? Agora a marcação é individual, né? Por lote, ó. Eu vejo que eu tenho aqui animal 1, animal 2, animal 3, animal 4. Vai seguir o sequencial. E aqui eu tenho a dentição dele, ó. 0, 2, 4, 6 e 8. Esse M é de quê? Esse M é para indicar se ele é macho inteiro ou não. Então, sempre que for macho inteiro, eu vou identificar com um X. E sempre que não, eu vou deixar vazio a coluna. Tranquilo? Tal de cronologia é isso. Mais dúvidas a gente vê na prática ou vocês podem ver na apostila, que também está sendo atualizada, a apostila de cronologia dentária. E lembre-se sempre, o que define a quantidade de dente vai ser sempre o dente de leite subsequente. Se ele tiver ali presente, então a quantidade é a quantidade relativa aos dentes permanentes. Agora, se ele já tiver caído, a gente já conta para o próximo, porque o dente permanente já está em estado de erupção, ok?